você. Já foi para alguns? Tá, é que pediram para falar de novo. Tá bom? Todo mundo já ganhou? Ali eu vou fazer... ele está até mostrando. Vou mencionar eu não conheço todos de primeira vez pelo primeiro nome, mas um pouquinho antes do culto conheci o Deniso, ele é irmão da nossa irmã Dani de Porto Grande, e então todos os que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, recebam o nosso abraço, aí procurem essas pessoas para dar o seu abraço. Estamos pensando um pouquinho sobre o sobrenatural de Deus na vida diária. Eu acho que todos nós temos um gostinho, desejamos alguma coisa de especial, de mágico, de místico, de sobrenatural, de diferente. É uma coisa que nós temos em nossos corações. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. E eu não sei você, mas eu lembro, quando eu era menina, por exemplo, lendo, eu não sei se eu li ou se foi lido para mim, Alice no País das Maravilhas, eu lembro de ter ficado um pouco triste, porque era tudo um sonho, e ela acorda e depois nada daquilo ali foi verdade, porque eu queria que fosse verdade. Toda vez que eu lia uma coisa assim, eu queria que fosse pelo menos verdade no livro. E eu lembro também de um programa de televisão, um seriado, em que, em cada episódio, o cara, ou ele dormia, ou ele ficava bêbado, ou ele batia a cabeça, e depois o episódio todo era o que acontecia, né, pensamento ou sonho, não sei o quê, dele, e aí sempre pousava uma nave espacial no quintal dele. E aí saíam seres diferentes, claro, sempre tinha uma mulher muito bonita também, que ele ficava apaixonado por ela. Depois ele acordava e tudo aquilo acabou. Todos nós queremos que alguma coisa assim fosse verdade. Talvez vocês conheçam o autor C.S. Lewis, talvez não pelo nome, mas que escreveu as 7 Crônicas de Nárnia. Já teve na televisão, já teve no cinema. Mas eu recomendo mesmo os livros. E eu tenho os 7 livros, tenho tanto em inglês como em português. Você pode ler do jeito que você quiser, é só me pedir. E eu já li a série 4 vezes, né? Li 3 vezes entre os 9 e os 15 anos e li a 4ª vez há 2 anos atrás. Daqui a pouco eu estou lendo tudo de novo. É uma alegoria da história bíblica. Mas o C.S. Lewis, na sua autobiografia, ele conta que quando ele era novo, quando ele era criança, adolescente, ele tinha uma grande alegria, uma grande emoção, lendo muitos livros, contos de coisas assim impossíveis, místicas. E ele disse que ele gostava de tudo que se havia naqueles livros. E ele também foi morar, numa época, com parentes, que era uma grande mansão com muitos cômodos. Até parece uma história, mas era a vida real dele. Muitos cômodos assim, ele ficava imaginando o que tinha em todos aqueles cômodos. E aquele místico atraía ele. E aí ele disse que ele virou adulto e muita coisa daquilo foi perdido, porque o adulto separa melhor realidade e ficção. Mas ele disse que sentiu como se tivesse perdido alguma coisa. E disse que continuava procurando aquela alegria que ele perdeu. Ele foi um ateu convicto, até que ele descobriu a Jesus Cristo. E aí ele diz, eu fui surpreendido pela alegria. Esse é o nome da autobiografia dele, surpreendido pela alegria. Porque ele achou aquilo de novo. Achou sobrenatural, e não era história, não era ficção. De repente, era verdade na vida dele, tudo aquilo que ele queria. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 21.
João capítulo 21, a partir do 1º versículo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Deus reveste sua vida com o sobrenatural quando Ele está presente no seu dia a dia. Aqui nós temos Jesus ressurreto. Depois da ressurreição, Ele não ficava com eles continuamente depois da ressurreição, mas apareceu várias vezes. E nós vemos Ele aqui compartilhando do dia a dia deles. Primeiro, eles estão no meio de um problema que talvez a gente conheça. Eles tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pego peixes. Né? Quando o pescador sai de noite supostamente a vida marinha vem mais próximo da superfície, só que dessa vez não pegaram nada. E Jesus, então, quando eles estão provavelmente quase desistindo, está começando a amanhecer, Jesus chega e compartilha esses momentos que nós lemos com eles. Ele vem conversando, ele vem suprindo a necessidade deles, ele vem comendo e participando, sendo companheiro deles. Então, nós temos uma coisa já fantástica que tinha acontecido dias ou semanas antes, que foi a ressurreição dos mortos. E aí vem Jesus fazer o quê? Ele não veio aparecendo como um fantasma ou fazendo relâmpagos e fogo e coisas dramáticas. Ele veio participar do dia a dia deles e fazer parte também da solução de um problema corriqueiro que eles estavam passando. E ele chama eles, e aí, manda lançar a rede, eles vêm com a rede cheia, e então ele já tem alguns peixes e uns pães sobre brasas ali,
e compartilhando deles, e dividindo com eles. Se aquele pão, aquele peixe era sobrenatural, milagroso ou não, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a pesca grande foi milagre. O resto é o corriqueiro do dia a dia. E Jesus sentou com eles, chamou eles para sentar com ele, bater um papo. Olha só, bater um papo com o Deus que tinha morrido e voltado à vida. E sentou ali com eles, comendo como eles estavam comendo e participando do dia a dia deles. Nós vemos que Deus gosta de fazer isso com o ser humano. Ele gosta de compartilhar diariamente com o ser humano que quer chegar para Ele. Lá no início, em Gênesis, nós vemos Deus chegando todo dia, parece, para conversar com Adão e Eva, antes de o pecado entrar no mundo. Ele chegava, e lá em início de Gênesis 3, a sugestão do texto que era ao cair da tarde, ele vinha passar tempo com as suas criaturas. Ele podia esquecer, ele tinha dado tudo que eles precisavam, né, de alimento, de jardim lindo, mas ele queria ter comunhão com eles. Nós vemos também Abraão sendo visitado aos seus 99 anos, visitado por Deus e anjos. E ele vai recebê-los e convidá-los para uma refeição à porta da sua tenda. Ele morava numa grande tenda, né? Ele era nômade, né? Mudava de lugar para lugar. E então ele recebeu, eles aceitaram. E então ele correu para escolher um novilho, mandar um servo preparar. E eles comeram ali, à porta da tenda dele. Abraão ficou de pé para poder servi-los. E nós lendo todos aqueles, são vários capítulos de toda aquela passagem, né, que vai culminar depois da promessa a Abraão, vai culminar na destruição de Sodoma e Gomorra. Mas se você acompanhar aqueles capítulos, a partir de Gênesis 18, parece que é Deus representado como homem. Se ele tinha a aparência de Jesus, a gente não sabe. Muita coisa no Velho Testamento assim que a gente fica só a imaginar, mas aparenta que é Deus mais anjos, porque diz que os homens vão adiante na direção de Sodoma e Gomorra, e diz que Abraão permanece na presença do Senhor. Então, Deus também estava ali. E ele foi fazer uma refeição comum à porta de uma tenda, daquele que lhe buscava, daquele que é obediente. Deus já estava presente no dia a dia de Abraão. Em outra passagem, em Êxodo 24, Moisés, Arão e os líderes de Israel são chamados para entrar na presença de Deus, e eles vão entrar na presença de Deus. Diz que eles podem ver a Deus e podem ver um lindo mar de safira aos seus pés. Não sabemos o que eles viram exatamente, porque outras passagens bíblicas dizem que não se pode ver a Deus, mas eles tiveram alguma visão maravilhosa de Deus, sabiam que Ele estava ali. E o texto diz, ao contrário da expectativa humana, que eles não morreram por terem entrado na presença de Deus, mas comeram e beberam ali na presença de Deus. Deus gosta de comunhão junto com Ele. E nessas ocasiões, né, de Jesus com os discípulos ao lado do mar da Galileia, também da visita de anjos com Abraão, eles comeram o que foi servido ali da época deles, né? Não foi churrasco brasileiro, nem arroz feijão, nem macarrão italiano, foi o que eles comiam na época. Jesus comeu o que as pessoas daquela época comiam, e fez parte daquilo. Deus reveste sua vida com o sobrenatural quando Ele trata das necessidades daqueles que o amam e o obedecem.
Ele reveste sua vida com sobrenatural quando ele trata das necessidades daqueles que o amam e lhe obedecem. Aí o natural e o sobrenatural se misturam quando Deus vem tratar das nossas necessidades. Jesus fez uma pesca milagrosa, atendendo à fome daqueles que tinham trabalhado a noite inteira. E ele preparou um churrasquinho no estilo palestino, né? Pão e peixe sobre as brasas. Se nós quisermos que Deus venha atender às nossas necessidades e revelar o seu sobrenatural na nossa vida, nós precisamos conhecer as promessas e princípios espirituais. Assim como o mundo físico tem leis que a gente estuda na escola, física, química, aquelas coisas difíceis, né? Aquilo ali que eu quase fui reprovada, né? Mas tem todos aqueles princípios, a gente sabe que é aquilo mesmo, aquilo funciona. Quando a gente leva um tombo, é a melhor prova que tem da gravidade, né? Mas a vida espiritual também tem princípios. E nós precisamos aprender, nós aprendemos dentro da palavra de Deus quais são os princípios espirituais através dos quais Deus trabalha em nossas vidas. Nós precisamos descobrir esses princípios espirituais para que Deus possa soltar todo o seu sobrenatural na nossa vida. Você conhece esses princípios? Você está analisando a palavra de Deus? Você está estudando as promessas, e não só as promessas, os mandamentos? A Bíblia está cheia de promessas e mandamentos. E é em cima disso que nós vamos construir os princípios de como Deus trabalha. Deus também reveste sua vida com sobrenatural quando Ele quer renovar a sua chamada e o seu propósito na sua vida. Era isso que Jesus estava fazendo neste momento. Ele não passou lá só porque ele estava com vontade de comer um peixe na brasa. Ele não passou lá só porque ele estava com saudades dos seus discípulos, dos bate-papos que eles tinham tido durante 3 anos. Ele também estava ali para lhes dar um novo recomeço. Algumas pessoas interpretam que só o fato deles terem ido pescar era sair do ministério e voltar à vida antiga. Talvez tenha esse lado também. Aí Jesus vem, e nessa pesca milagrosa, com certeza, os discípulos, o miolo daquele grupo que estava ali, teria lembrado daquela outra pesca milagrosa, quando eles foram chamados para serem pescadores de homens. E é interessante que depois da crucificação, depois que a maioria dos discípulos abandonaram a Jesus por medo de que pudessem ser mortos, e teve toda aquela confusão, o próprio Pedro negou a Jesus. Depois de ter passado tudo isso, Jesus vai e repete o milagre da chamada de alguns deles, para poder fazer uma nova chamada, para renovar a aliança dele com estes discípulos. E então é a renovação da visão deles. O Jesus agora ressurreto, agora estava renovando, estava enviando de novo, porque a missão não tinha acabado. Eles já tinham visto a Jesus em outros momentos, depois da ressurreição, mas com certeza eles ainda estavam tentando pegar o fio da meada e estavam cheios daquele "e agora?", que todos nós passamos em algum momento ou vários momentos da nossa vida cristã. E agora, Senhor? Deus vai e faz um novo milagre. E a gente deveria ficar, né, olhando. E agora, Senhor? Qual a direção que eu preciso tomar? Como que eu preciso endireitar toda essa dúvida, esse medo, tudo isso que aconteceu?
Qual a direção que eu preciso tomar agora? E então Jesus renova, né? Vamos lembrar que quando Pedro negou a Jesus, foi no escuro da noite, talvez meia-noite, eu acho que bem depois de meia-noite, da madrugada, porque na primeira parte da noite tem o lavar os pés, tem muitos discursos de Jesus, tem a oração de Jesus para os seus discípulos, e eu acho que já era bem tarde, quando eles saíram dali e Jesus foi preso. E aí, já de madrugada, Pedro, que foi acompanhando mais de longe, ele entrou para onde Jesus estava, onde estava acontecendo aquilo, ficou talvez a poucos metros, ele nega a Jesus 3 vezes. Ele negou a Jesus no escuro da noite, sentado ao lado de uma fogueira, onde outras pessoas estavam assim, aquecendo, rodeado de estranhos. E agora, na parte da passagem que nós não lemos, mas os versículos 15 em diante, nós lemos que Pedro pergunta a Pedro 3 vezes se ele lhe ama. E Pedro responde 3 vezes que ele ama sim a Jesus. Ele está renovando e restaurando a Pedro através disso. E então Pedro declara o seu amor por Jesus agora, ao raiar do dia, de novo, ao lado de uma fogueira, só que dessa vez rodeado de amigos, antes era rodeado de estranhos. E então Jesus dá um novo recomeço para Pedro e os outros que estavam ali. Eles abriram seus corações para um recomeço e grandes coisas se seguiram. Logo depois, Jesus volta aos céus e manda eles esperar em Jerusalém a descida do Espírito Santo em poder. E aí nós encontramos a eles orando, se encontrando e sempre orando. E quando o Espírito Santo vem em poder, aí nasce a igreja. E a igreja, toda aquela região, nós lemos em todo o livro de Atos, a igreja cresce e sinais e maravilhas acompanham, porque eles abriram seus corações para um novo recomeço e para deixar o sobrenatural de Deus trabalhar. Deus quer renovar o seu propósito na sua vida. Ele quer revestir a sua vida do seu sobrenatural. Aquele seu desejo de sobrenatural, de alguma coisa nova, alguma coisa mística. Tem pessoas que vão atrás dessas coisas que Satanás oferece, porque ele oferece muita coisa mística. E por causa do desejo das pessoas de mexer com coisas místicas, tem pessoas que vão para um caminho muito ruim, porque é um caminho enganoso. Mas Deus oferece o caminho do sobrenatural na sua vida, através de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos de um coração aberto, precisamos da palavra, precisamos de oração e precisamos tirar todo impedimento. Precisamos tirar os impedimentos, tirar o pecado, tirar tudo aquilo que não vem de Deus, tirar as coisas que nos atrapalham e que pesam, aquelas coisas que nos impedem de estar lendo a palavra, de estar na presença de Deus, de estar com os irmãos, de estar escutando a voz de Deus, tirar todos os impedimentos. Para cada um, o impedimento é uma coisa diferente. Tira os impedimentos e se encha de expectativa. Abra o seu coração, treine o seu ouvido espiritual, porque Deus quer renovar a sua chamada e Ele quer revestir a sua vida do sobrenatural, que a sua vida diária seja um sobrenatural constante, e é isso que vai glorificar a Deus na sua família, nos seus vizinhos,
por onde quer que você passe, é o sobrenatural na sua vida que vai falar para as pessoas à sua volta, vai falar de Deus, para que eles possam desejar isso. E é verdadeiro, né? Não é coisa de livro, não é desse livro sim, mas não de livros de ficção. É muito verdadeiro, sobrenatural, que Deus quer derramar na sua vida. Vamos orar. Santo Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. E graças te damos que tudo que está aqui na Tua palavra não é mito, não é imaginação de alguém, mas vem do Teu Espírito Santo. Senhor, ajude-nos a valorizar tudo aquilo que o Senhor nos deu, a revelação que temos na Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, abraçar a Ti, abraçar a Jesus, aguçar os nossos ouvidos espirituais, para viver, Senhor, a realidade da Tua palavra. Que nós possamos ver mais e mais milagres, não simplesmente milagre por milagre, mas sim para glorificar o Teu nome, para exaltar a Jesus na nossa vida, para que muitos possam Te desejar. Que a nossa vida diária seja regada, Senhor, da Tua presença, nas pequeninas coisas. Que nós possamos, Senhor, chegar mais perto de Ti. Abençoa, Senhor, as nossas igrejas, abençoa a nossa liderança, os nossos ministérios, as nossas células, os líderes de células, que todos sejamos revestidos do sobrenatural de Deus. Dê-nos direção, Senhor, que nós possamos olhar novamente para a nossa chamada e caminhar contigo. Senhor, pedimos por todos aqui nesta noite que talvez tenham no seu coração uma busca, uma procura, uma falta, uma dor, talvez um pecado não confesso. Senhor, trabalha em todas as vidas aqui presentes, para que haja um novo recomeço, que possamos tirar todos os impedimentos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ser com todos aqueles, Senhor, nesta noite que não puderam estar, tantas pessoas, Senhor, com gripe e com outros problemas, que Tu possas tocar em cada um, que o Senhor possa estar aqui com aqueles que estão em casa, ser com o nosso pastor no hospital, com sua mãe, que Tu possas, Senhor, liberar ela da infecção que lhe acomete e que a Tua mão repouse sobre ela e sobre toda a família. Senhor, ser com outros dentre nós que precisam de cura, precisam do Teu toque, dos familiares daqueles que estão aqui nesta noite. Talvez alguém esteja preocupado com alguém na família. Visite, Senhor, e toque com a Tua mão, para que haja, Senhor, muita glória dada ao Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, nos leve em paz nesta noite, em nome de Jesus. Amém.